Olá, meu nome é Antônio. Hoje estaremos falando sobre noções de informática, conceito de hardware e software. Né? O hardware é a parte física do computador, então todos aqueles componentes eletrônicos, como placa, memória, tudo do computador faz parte da parte de hardware. E o software do computador, né, é a parte lógica. Então todos aqueles programas que tem instalado no computador, como o próprio Windows, os programas de baixar música, então todos faz parte da parte do software. Se porventura você comprar algum componente que precisa instalar no computador, sendo esse necessário instalar o software, para quê? Para o computador, para a placa-mãe entender o software com o hardware, porque os dois têm que trabalhar junto. Os principais componentes de um computador: o processador, placa-mãe, memória, disco rígido. Todos esses são os principais componentes de um computador. O processador é um circuito integrado de controle das funções de cálculo e tomada de decisões de um computador. Ele é considerado como o cérebro do computador, pois toda a informação que você clique ou abre, né, um CD, um leitor, põe no leitor do computador para estar executando dentro da máquina, quem faz essa tomada de decisão é o processador. Então, conforme for melhor o tipo de computador, o processador que você tem no seu computador, um Core 2 Duo, um Celeron, um i3, que é da Intel, o i5, o i7, esse, conforme melhora esse processador, mais rápido o computador fica. Esse é as imagens, né, de um processador. Placa-mãe, mais conhecido como motherboard. Placa-mãe, também denominada como motherboard, é uma placa de circuito impresso que serve como base para instalações dos demais componentes de um computador, como processador, memória, qualquer tipo de placa, PCI, qualquer tipo de placa que você encaixa no computador, essa placa-mãe que recebe esses componentes. Esse é o modelo da placa-mãe. Como podemos ver, tem os capacitores da placa-mãe. Quando dá queda de energia, qualquer curto que dá no computador, normalmente esses capacitores aqui, ele estufa a pontinha que levanta, e normalmente a parte eletrônica, os técnicos de eletrônica, troca esses capacitores aqui para a placa-mãe tentar voltar a placa-mãe normal. Aqui é o local que você encaixa o processador, o modelo aqui de memória, você encaixa o pente de memória. Essas entradas aqui, as entradas PCI do computador. Se porventura queimar qualquer componente desse aqui que é integrado, isso aqui é conhecido como onboard, que ele é integrado no computador, você é obrigado a comprar essas placas PCI, que é conhecido como offboard, para poder salvar algum desse componente aqui, porque como ele é integrado, não tem como você tirar ele e substituir. Aí você tem que comprar uma outra placa que substitua essa daqui. Memória RAM. Então tudo que você está lá no Word, digitou, salvou lá no Word, aquele momento que você salva, ela passa por dentro dessa memória RAM. Então o arquivo, ele não fica dentro da memória, entendeu? Ele fica dentro do HD do computador, que nós vamos ver ali na frente. Então era conhecido como memória volátil. Então todo o seu conteúdo é perdido quando a alimentação da memória é desligada. Então quando você reinicia o computador, não fica salvo nada dentro dessa memória. Então ela é aleatória, só salva aquilo que você fez, depois vai para o próxima função dela. Essas são as imagens do processador, desculpa, né, das memórias. Então memória DDR é o modelo mais novo e a memória DIMM que é mais antiga. Pra você separar, a DIMM ela tem dois furinhos aqui na placa, e a DDR, que é a mais nova, só tem um furo. Disco rígido do computador, mais conhecido como HD. Então ele é um disco duro, né, e a parte do computador onde são armazenadas as informações, ou seja, é a memória permanente, propriamente dita, porque é onde que fica salvo os seus arquivos, entendeu?
do computador fica dentro desse HD. As imagens de um disco rígido, né, aberto e fechado. Fechado, esse aqui é aberto, ele é um disco. Então normalmente por isso que não é recomendado você desligar o computador na tomada de uma vez, porque como isso aqui ele é um disco, entendeu? Então ele tem aqui uma agulha que fica passando aqui no disco, fica rodando. Então normalmente quando você desliga, ele arranha o disco. Então é a hora que vai dando problema de bad block, trilha com defeito, entendeu? Porque ele é um disco, então conforme você vai desligando ele incorretamente, ele pode arranhar o disco e dar problema no HD. Vamos falar agora sobre vírus. Então, vírus de um computador são programas desenvolvidos com fins maliciosos. Né? Os hackers ficam criando vírus e ficam propagando via internet em todos os computadores para poder elevar o desempenho da máquina, entendeu? Para deixar a máquina mais lenta e também para roubar dados bancários, informações do seu computador. O vírus pode chegar através de e-mails, né, programas piratas, sites de origem duvidosa ou outros micros numa rede. Então, normalmente, aquele micro não pode ter, não precisa de ter a internet. Normalmente, a pessoa vem com um pendrive de outra máquina que ele estava, espeta nessa máquina que não tem internet e acaba passando o vírus para ela. Então, ela transmite também via o celular, via memória flash de cartão de memória. Aí como eles atacam, né? Entendeu? O programa instalador de vírus, a pessoa está baixando algum programa no computador e esse programa é o vírus. Quando ele executa, automaticamente já passa para dentro do computador. Assim como os vírus biológicos, o vírus de computador se propaga dentro do organismo e vai atrapalhando setor por setor do computador. Tipos de vírus, né? Os vermes, né? Conhecido como ornes, é aquele que espalha os e-mails que você vai recebendo. Entendeu? Ele também ele chega por e-mail e você pode executar também. Mas ele passa em toda a rede do seu computador, ele fica copiando automaticamente informações de uma máquina para outra. Então ele fica, não precisa de ter a internet, entendeu? Não precisa nem de ter a internet. Ele pode ficar procurando, só por estar na rede, entendeu? Ele fica passando arquivo por arquivo para deixar a máquina do usuário, né, que tem internet lenta. Cavalo de Troia, que é o mais conhecido no Brasil aí, o pessoal executa ele, e ele tem a função para aplicar golpes financeiros, entendeu? Porque ele deixa o computador muito lento, né? Ele disfarça entre vários programas, ele fica entrando em vários tipos em pasta de arquivo para executar. Como os antivírus funcionam, né? O antivírus é uma vacina para não deixar o vírus entrar na máquina. Mas acontece que os hackers ficam toda hora alterando os códigos-fonte dos arquivos de vírus. Para quê? Para poder o antivírus não entender que aquele arquivo que ele acabou de modificar, ele é um vírus. Então os hackers ficam toda hora alterando os códigos para poder burlar, né, o antivírus. Então, mesmo você tendo um antivírus bem ativo, né, ele pode passar alguns vírus, pode passar por ele, porque eles podem modificar o código-fonte deles e passar pelo antivírus sem ele entender. Phishing, né, é mais conhecido como os e-mails que você recebe que é um link de banco falando que se você tem que alterar sua senha, o seu banco está pedindo para você fazer alguma modificação. Então, esses vem tudo por via e-mail. O anti-spam é as janelinhas que vai caindo dentro dos seus e-mails, né, sua caixa postal, que a maioria das vezes a pessoa manda para várias pessoas ao mesmo tempo. Então o computador entende que aquilo lá pode ser um spam, né, que é mensagem automática que a pessoa envia. Spyware, né, informações que captura, que fica espalhando umas janelinhas, né, quando você instala um programa ele acaba vindo junto com aquele programa que você instalou. E ele fica monitorando todas as atividades que você faz no computador. O hacker, né, assim mesmo limpo e seco, são pessoas más, capazes de invadir sistemas e causar prejuízo enorme. Invade sistema e descobre falhas, obtém informações, vende informações, que é para poder
roubar informações do usuário. O hacker ético são o hacker do bem, aquelas pessoas paga ele bem para ele testar a segurança de uma rede. Então essa é considerado como o hacker ético. Ele fica tentando descobrir toda falha que um sistema de uma empresa existe. Somente isto. Agora vamos falar sobre o cracker. As pessoas criam, né? Ele cria programas, modifica os programas que é pago para virar ele trial. O que é? Para ele valer 30 dias, ou um ano, ou infinito, entendeu? Então ele modifica o código do programa pago para poder burlar, né, o sistema da empresa que valida o software quando é pirata. Então, somente isso. Muito obrigado.